Bom, primeiro, antes da gente começar a nossa última parte aqui, o nosso segundo momento, quero lembrar vocês que tem amanhã e quinta ainda. Se vocês puderem continuar vindo, vai ser muito bom. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Preciso deixar claro isso aqui, né? Tudo por amor. Venham. E agradecer a Deus vivo pelo convite, né? É um privilégio para mim poder ensinar e conhecer essa comunidade um pouco mais de perto, conhecer vocês. Que privilégio estar aqui essa noite. Muito obrigado por virem, chovendo o mundo, caindo o céu, e vocês aqui. Muito, muito obrigada. Obrigada ao Lucas também pelo convite, pela oportunidade. 3 dias seguidos, hein, Lucas? Tu me ama demais. 3 dias, gente, ele me deu para falar com vocês. É muito amor, é muito amor. Glória a Deus. Bom, vamos lá. Abre em Atos 17 comigo. Eu queria que a gente pensasse um pouco sobre a veracidade das Escrituras. Porque eu percebo que existe uma dificuldade, inclusive no meio de nós, muitas vezes de acreditar que a Bíblia é mesmo a palavra de Deus. Vivi, mas como é isso? É isso. As pessoas duvidam mesmo que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus. Por quê? Porque o mundo traz questões genuínas e legítimas com relação à Escritura, que a gente não sabe responder. Como, por exemplo, a questão da Bíblia ser escrita por homens. E como eu disse a vocês, nunca na história da igreja nós negamos que a Bíblia foi escrita por homens. Mas nós cremos que esses homens foram inspirados e conduzidos pelo Senhor a registrar nas Escrituras aquilo que o Senhor tinha por relevante para apresentar o seu caráter a nós. Vão falar para nós sobre alguns problemas de digitação, de cópia nas Escrituras. E na história da igreja isso nunca foi negado. Nós nunca negamos que existem alguns problemas técnicos. Mas isso fala para nós da falha humana e não da falha de Deus. Porque até essas falhas humanas o Senhor controlou ao ponto de não permitir que nenhuma delas corrompesse qualquer uma das nossas doutrinas fundamentais. Atos 17, verso 1. Vamos ver como é que Paulo se comporta apologeticamente em Tessalônica. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como também muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Perceba, Paulo arrazoava com eles, discutia com eles sobre as Escrituras. Quais eram as Escrituras de Paulo? O Antigo Testamento. Então, Paulo discutiu com eles o quê? As profecias que apontavam para Jesus, e o Evangelho de Mateus é um evangelho extraordinário para a gente ver como o Antigo Testamento aponta para Cristo. Mateus escreve para os judeus e ele faz alusões, menções e citações mais do que qualquer outro evangelista com relação ao apontamento de Cristo por meio do Antigo Testamento. Então, quando vocês forem ler o livro de Mateus, tentem ver isso, que Mateus está querendo provar que Jesus Cristo é aquele Messias aguardado, é aquele Messias profetizado, tanto em Salmos como nos profetas, tudo apontava para esse Cristo. Né? João começa o seu evangelho dizendo e anunciando a eternidade de Cristo. Ele vai dizer que Jesus era Deus e estava com Deus desde o princípio. Então, o que eles estão dizendo aqui? Que o Antigo Testamento
é a história do nosso Salvador sendo contada para nós. E na plenitude dos tempos, o Senhor se apresenta em carne e osso, Ele se esvazia da sua glória e Ele vem para nós para mostrar a olho nu aquilo que o Antigo Testamento contou. Aquela exposição do Senhor, todo o caráter de Deus que é exposto no Antigo Testamento, agora é explícito por meio de Cristo Jesus. Jesus vai dizer: quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus vem para que nós pudéssemos ver. E hoje, quem somos nós na história da redenção? Nós somos os representantes desse Cristo que veio para ser visto. Então a nossa responsabilidade é sermos vistos como a Cristo. Quando nós andamos na rua, nós carregamos uma placa dizendo: nascidos de novo por meio de Cristo Jesus. Filhos de Deus por causa de Jesus Cristo. E não tem como a gente tirar essa placa. Então a gente tem que viver de modo tal que quando as pessoas olhem para nós, elas vejam: como é que é pregado o Evangelho em países perseguidos? Você acha que dá para pegar uma Bíblia e ler como a gente fez agora? Não dá. Não dá para você sentar num banco de praça com alguém do teu lado e falar de Jesus. Eu amo o calçadão de Londrina, porque tem aqueles pastores que ficam lá pregando de microfone meio-dia. São dois, eles se revezam. É um meio-dia e 1h. Eles pegam todo o horário de almoço do povo. E eu amo porque eu tenho muita tatuagem pré-conversão. Minhas pernas, tudo tatuado. E às vezes eu chego ali no calor de saia, sento lá, eu sou a primeira que eles vêm falar, né? Porque eles acham que eu estou endemoniada, porque tatuagem é sinônimo de demônio, né? As pessoas têm essa ideia deturpada de que não sou a favor da tatuagem, tá? Não façam. Seu corpo precisa ser mantido limpo. Não sei qual é a visão da igreja, não, tá, Lucas? Você me perdoa aí. A Bíblia não fala nada sobre tatuagem, mas eu estou falando, não façam. E eu não tenho medo nenhum de falar isso. Porque quando você olha para o seu corpo e marca o seu corpo, você está dizendo para Deus que o que Ele fez não é bom. Não façam. Ah, mas eu queria tatuar o nome da minha avó. Idolatria é o nome. Ah, mas eu queria escrever Jesus. Viva como Jesus. Não precisa escrever o nome dele se você tem ele dentro de você. Isso é hipocrisia, isso é mentira. É você se enganando e enganando os outros. Quer dizer, achando que engana os outros. Depois da minha conversão, eu ainda queria me tatuar. Mas agora eu queria tatuar 5 cruzes. Eu falei: Senhor, eu vou tatuar uma cruz em cada membro do meu corpo, né, para mostrar que eu agora sou controlada pelo Espírito Santo. E eu quero tatuar uma cruz no meu peito, para que as pessoas olhem e vejam que o Senhor mora no meu coração. Foi o que Deus me disse: viva como Cristo. Você não precisa de cruz tatuada no seu corpo. Você precisa de Cristo arraigado no seu coração. As pessoas vão ver Cristo em você quando você viver Cristo por meio de você. Para de ser hipócrita. Isso é ingenuidade de gente infantil. Mas essa é a minha opinião, ok? A Bíblia não fala sobre tatuagem. Não existia esse tipo de marcação corpórea estética. Tinha, mas do povo pagão na época. Enfim, é minha opinião, tá? Tá bom, Lucas? Só minha opinião. Mas não façam. Não vou dizer que é pecado, mas não façam, por favor. Respeitem o templo do Senhor. Perdão, tá, Lucas? Essa é só a minha opinião, que fique claro. E veja, Paulo, ele vai até uma sinagoga e veja assim, Paulo, ele era um grande erudito. Paulo, ele foi criado no ensino teológico judeu, aos pés de Gamaliel, o maior filósofo do seu tempo. Paulo era versado nas letras, nas línguas. Paulo falava aramaico, Paulo falava hebraico. Paulo era um erudito do seu tempo, um cara extraordinariamente inteligente, um cara que se posiciona no Areópago de Atenas para discutir filosofia em praça pública
e arrebenta com os caras. O cara era muito inteligente. O maior, o apóstolo que mais pregou, o maior plantador de igreja da história da igreja. E ele conseguiu o que conseguiu, porque ele entrava em qualquer espaço e falava com qualquer pessoa. É isso, deveria ser a primeira missão do missionário. Qual é a função do missionário? O cara sai da terra dele, da casa dele, ele vai para um ambiente totalmente diferente do dele, aprende a se envolver com aquela cultura, não se moldar a ela, mas a conviver com ela e a apresentar o evangelho contextualizado para aquele lugar. Eu tenho como pregar o evangelho, por exemplo, numa periferia, do jeito que eu estou falando com vocês hoje aqui? Vão me ouvir? Mas se eu botar uma calça larga, e eu tenho, tá, gente? Uma calça larga, um tênisão, uma camiseta, expor as minhas tatuagens, eu serei ouvida. Que vão falar, essa menina saiu do mesmo lugar que eu. O que essa louca está falando? Deixa eu escutar. Então, há males que vêm para bem. Já alcancei muitos adolescentes, porque eles olham para mim achando que eu vou dar o aval para eles fazerem as tatuagens dele, né? Ah, você tem tatuagem, você tem tatuagem. Eu olho e falo, eu tenho, vamos conversar. Vem aqui, criatura. Por quê? Porque a gente precisa contextualizar aquilo que a gente está falando. E é o que o apóstolo Paulo faz com maestria. Ele vai em qualquer cidade, de qualquer região, e ele prega, e ele defende a sua fé. E a gente não consegue fazer isso no nosso ambiente de trabalho. A gente não consegue fazer isso onde a gente mora. Veja, Jesus Cristo, ele ensinou por parábola. Ele usou a cultura palestina, onde ele nasceu, para falar das coisas do reino de Deus. Então, ele usava ovelhas, dracmas, ele usava cultura pastoril, de pastoreio mesmo de gado, de bicho, para falar do reino de Deus. Como que a gente prega o evangelho para um carioca? Eu não posso chegar lá falando para o carioca que o funk é abominável. Mas eu também não posso chegar lá dançando funk. Como é que eu me adapto? Meu sotaque até volta. Eu vou falar cantado, eu vou chegar para o carioca, eu vou perguntar como é que vai. Eu nem sei mais falar carioca, gente, carioquês. Agora eu sou londrinense. Ai, se Deus me mandar para o Rio de Janeiro, eu tô frita. Mas a gente se adapta. E é isso que Paulo faz com maestria. Então, a apologética, ela vai estabelecer a plausibilidade da salvação em Cristo. É plausível. Funciona. Apologética, e aí uma coisa que a gente precisa ensinar mais, é sobre a depravação total do homem. A gente tem crente que acredita que criança é anjinho de Deus. Ai, que anjinho, que anjinho. As crianças, elas inclusive não têm filtro nenhum do pecado. Elas manipulam com 4 meses. Eu sou madrinha. Eu me convidei para ser madrinha de um nenê, de um amigo meu, e ele deixou. Então, eu sou madrinha. E aí, a criança, ela não pode escutar o barulho da mamadeira, que ela começa a gritar desesperadamente. Manipulando os pais para se apressarem. Vamos que eu estou com fome. A criança, ela manipula e ela não sabe nem falar. Quando começa a falar, qual é a primeira coisa que a criança fala? Papai, mamãe? Ela fala, não. Vai tomar banho? Né. Larga o videogame? Né. Não é papai e mamãe, é não. Toda criança nasce rebelde, porque todos caíram e todos estão destituídos da glória
de Deus. E para a gente ter uma boa apologética, a gente tem que ter uma boa teologia da depravação total do homem. Porque como é que eu vou explicar para uma pessoa que tem tudo na vida? Ela tem dinheiro, ela tem o carro que ela quer, ela tem o brinquedo que ela quer, ela tem a casa que ela quer, ela tem a vida que ela quer, ela tem o que ela quiser, a hora que ela quiser, os pais são ricos, milionários, imagina esse cenário. Como é que você vai dizer para essa pessoa que ela precisa de um salvador? Ela vai dizer assim, eu não preciso de nada, eu tenho tudo, tudo que eu preciso eu tenho, casa, comida, roupa lavada, pego a mulher que eu quiser a hora que eu quiser, saio com quem eu quiser a hora que eu quiser. Salvador? Como é que você explica para uma pessoa dessa que ela carece da glória de Deus? Tudo bem que não vai ser tão difícil, né? Essa pessoa tem alguma dor em algum lugar. Sem Deus ninguém é feliz. Ninguém. Ninguém é feliz. Bom, aí eu quero começar a falar com vocês sobre a dificuldade da gente compreender as Escrituras, né? O problema vai começar no entendimento de que toda verdade é relativa, logo não é digna de ser buscada. A gente está nesse momento histórico, né? Toda a vida, milênio após milênio, a busca maior do homem era a verdade. O homem queria descobrir a verdade sobre as coisas. A ciência sempre foi pautada na descoberta da verdade. Então, eu quero saber como o corpo humano funciona, eu vou em busca da verdade. Eu quero saber como a língua funciona, eu vou em busca da verdade. E hoje? Hoje não existe mais verdade absoluta. Hoje, agora, a verdade ela é relativa. E o que leva as pessoas a temerem a verdade absoluta é a intolerância. Ah, então você é um absolutista. Eu sou. Ah, você é um fundamentalista. Sim, senhor. Ah, porque você é intolerante. Não. Eu não tolero o pecado em mim. Eu não tolero o pecado em vocês, meus irmãos na fé. Eu não tolero. Não posso tolerar ver os meus irmãos queridos maculando a santidade do corpo de Cristo. Agora, o mundo? O que se espera do mundo senão o pecado? Nada. Nada além de morte. Então, o que a gente talvez esteja passando de comunicação errada para a sociedade é que a gente não tolera eles. Quando o que eu não tolero é o pecado dentro da igreja. Não tolero. E a gente está tolerando demais. A gente vê o irmão pecando, para não contrariar, a gente prefere ver ele indo para a morte, para o inferno, para a condenação eterna. A gente vê um casalzinho de adolescentes que antes de casar está transando. Ai, mas não é problema meu. O que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11? Que a igreja está com pessoas morrendo e doentes porque elas pararam de discernir o corpo. Estão ceando indignamente porque pararam de discernir o corpo. E o que é discernir o corpo? Tem duas interpretações que a gente pode ter. O corpo de Cristo, na ceia, pão e vinho, e o corpo de Cristo, igreja. Então, o pecado do meu irmão não é problema meu? É lógico que é problema meu. Se o meu pé tiver câncer, o meu corpo inteiro vai morrer. Se o meu irmão peca, a igreja inteira peca. Então, a gente está tolerando demais. Tolerando demais os adúlteros, tolerando demais os mentirosos, tolerando demais. E eu não estou falando de tratar com arrogância, eu estou falando de tratar com amor, né? Porque a gente faz as coisas por amor. A gente não pode deixar. Agora, o mundo, a gente espera a morte do mundo. Não é? E veja, quando a gente olha para a história, a gente vai ver que esse problema de todo mundo estar achando que está certo, também não é um problema recente.
Hitler achou que estava certo. As maiores guerras mundiais começaram por alguém que achou que estava certo. As guerras conjugais começam porque os dois estão certos, não é? Os problemas educacionais começam porque sempre tem alguém achando que está certo. Só que qual é o padrão de certo e errado? Não é a sua opinião, como eu falei, né? Falei de tatuagem, é só a minha opinião. E deixo isso claro quando falo da minha opinião. É só a minha opinião. Você quer fazer uma tatuagem, você faz. Não tem problema nenhum. Mas vai ouvir. Se chegar perto de mim com uma tatuagem nova, eu vou falar. Porque eu brigo mesmo. Tá, Lucas? Eu brigo. Por quê? Porque a minha opinião é essa. Então, veja. A escravidão começou porque alguém achou que estava certo. O machismo é alguém achando que está certo. O feminismo também. A xenofobia, o racismo. Uma pessoa que não duvida de si mesma está fadada ao fracasso. Você precisa duvidar de si. Por isso Deus nos coloca numa igreja, para que a gente tenha a decência de aceitar quando alguém vem dizer para nós que a gente não está tão certo quanto a gente acha. Porque a gente precisa ponderar. Todo mundo te acha chato, só você que não. Todo mundo está dizendo que você é fofoqueiro, só você que acha que não. Você só está passando uma informaçãozinha. O feedback. Gente, vamos lá. Isso não é comportamento de crente. Gente fofoqueira, quem não controla a própria língua, não controla o corpo todo. Quem não controla o corpo todo, não tem domínio próprio. Domínio próprio é o quê? Fruto do Espírito. Cadê o Espírito Santo na tua vida, fofoqueiro? Mentiroso? E aí você quer defender sua fé para os outros. Você está namorando um ímpio e quer defender as Escrituras. Crente não namora ímpio. Não namora ímpio. Ministério de Salvador, só Cristo. Só Cristo salva, só Cristo converte. Você vai namorar um ímpio, você vai pecar, fato. Não, mas veja bem, comigo não. Você pode convencer seu pai e sua mãe. A mim não. Você vai pecar. Ai, mas quer dizer que eu vou para o inferno? Não, mas viver o inferno você vai. Você vai, seu casamento vai virar um inferno. Eu posso garantir. Só pela observação. Olha em volta, você vai ver mulheres que casaram com homens ímpios e vêm para a igreja sozinha, choram, oram e nada muda. Homens que casam com mulheres ímpias e choram e oram e vêm para a igreja sozinhas. E aí os filhos vão ser criados aonde? Dentro ou fora? Aí vira uma outra briga, vira uma outra discussão. Você vai viver o inferno. Pode ser que você seja salvo. Provavelmente você vai ser. Mas aqui você não vai viver, não vai desfrutar da salvação como Deus espera que você desfrute. Julgo desigual é pecado. Vivi, mas não tem mulher de Deus na minha igreja. Só tem a sua igreja no mundo? Tem crente por aí, sabia? Tem crente. Ou o pastor amarra vocês no pé da cadeira, não pode visitar outras igrejas, não? Tá vendo? Olha aí, a menina importando pessoas. Importa mulher. Vamos fazer um eventão. Vamos fazer um evento, um encontro de jovens intercultural. Veja, existe uma pessoa que reivindica a verdade absoluta para si, e é Deus. Então, assim, queridos, existe uma verdade absoluta
ela existe. Ah, mas veja bem, não tem negócio com a Escritura. Não tem negócio. Porque uma vez que não há verdade absoluta, uma vez que tudo é relativo, o propósito da educação não é ensinar a verdade ou conhecer os fatos. Pelo contrário, passa a ser agora apenas adquirir habilidades para enriquecer, conseguir poder e fama, porque a verdade se torna irrelevante. Quantos púlpitos em igrejas estão virando ministérios coach? Porque você é a menina dos olhos de Deus. Porque Deus agora só existe para tratar o sofrimento. Gente, quantos milhares de livros são publicados todos os anos por crente que só fala de sofrimento? Sofrimento. Como superar o sofrimento, como superar a dor da viuvez, como superar a dor da perda dos filhos, como superar a dor. Deus virou só isso. E por que o crente não sabe lidar com o sofrimento? Porque ele não faz ideia do que Deus está dando para ele na salvação. Ele não faz ideia da eternidade que já está posta diante dele, aos pés dele, para ele caminhar. A gente já está andando nas ruas de ouro e a gente não se deu conta disso. A gente já está desfrutando. Nós já estamos assentados à direita de Deus com o Filho dele, porque nós estamos em Jesus. Mas a gente não sabe lidar com dores básicas da vida. Me diz uma coisa. Como é que você explica para uma pessoa do Rio Grande do Sul que perdeu tudo, que Deus é bom? Como é que você explica para uma pessoa que o bebezinho de 10 meses engasgou e morreu, que Deus é provedor, que Deus é soberano? Como é que você explica para alguém cujo marido abandonou, cuja esposa abandonou, que Deus continua sendo Deus? Porque se você não tem essas respostas para outra pessoa, você também não tem elas para si. E isso vai se tornar um problema de fé a qualquer momento, porque os seus pais vão morrer, porque os seus filhos podem morrer, porque o seu marido pode uma hora simplesmente enlouquecer e ir embora. E você vai fazer o quê com isso? Aí você perde o seu emprego, começa a passar necessidade. Você vai fazer o quê com isso? Como é que você vai continuar testemunhando de Cristo para as pessoas? Eu sempre conto essa história, eu vou contar de novo. Eu e meu marido, a gente já se divorciou uma vez. Graças a Deus, né? Uma vez não, né? A gente já se divorciou e só, e acabou. A gente passou por um divórcio. E a gente casou de novo, tá? Calma, respira. A gente divorciou em 2018, casou de novo em 2020. Quando a gente divorciou, foi quando eu nasci de novo. Deus pegou o mal e virou em bem. Só que eu entrei numa pindaíba danada, porque Deus é assim, né? Você é meu, então agora eu vou tirar todos os teus ídolos. Aí Deus começou a tirar tudo. Eu perdi o emprego, eu perdi o carro, eu comecei a vender livro na UEL para me sustentar, porque eu não tinha dinheiro para comer, não tinha nada, não tinha ninguém. Eu sou sozinha aqui, não tenho família, fiquei só. E aí, o que aconteceu? Eu entrei numa depressão bizarra. Bizarra. E eu não tinha comida porque eu não levantava para fazer nada. Eu não tinha nada, não tinha energia, não tinha nada, não tinha nada. Aí uma amiga minha, que não é crente, mandou uma mensagem para mim. Opa, como é que tá aí? Tudo bem? Falei, tá, tudo bem. Ah, tá tudo bem mesmo? Vem jantar aqui em casa. Eu falei, meu Deus, eu vou comer hoje. E eu fui na casa dela. E eu fui por 2 semanas na casa dela. Era a única refeição que eu tinha. Eu ia jantar lá toda noite. E ela não é crente. Ainda não é crente. Creio. Deus me ajude. Mas ela não é. E ela me alimentou por 2 semanas. Passou um tempo depois, né? E eu falei com ela, falei, ô, fulana, se não fosse você, cara, eu não tinha energia nem para cozinhar. Nem se eu tivesse comida, eu ia comer, porque eu não ia fazer. Então, você me ajudou, você me deu uma razão ali para levantar e sair da cama. E ela falou assim, Viviane, eu achei que você tivesse feito isso por mim, porque eu estava mal, ela estava se relacionando com um cara que usava cocaína, e, enfim,
esses relacionamentos aí muito doido. E a gente se ajudou. Então, hoje eu enxergo que eu passei necessidade naquele momento, não só para eu aprender, porque eu aprendi muito, mas para ela também. Então, às vezes, Deus vai tirar teu emprego, vai te fazer não ter comida, para a tua igreja se mobilizar. Contei para vocês da menina que não tinha passagem para vir. E ela escrevia assim, gente, eu não sei como aceitar isso, porque eu sou orgulhosa, mas eu estou me sentindo tão amada. Deus usa os braços dos nossos irmãos para nos abraçar. Ele usa as pessoas à nossa volta para nos dar aquilo que nos falta. E que a gente possa fazer o mesmo por essas pessoas. Senso de unidade. A gente perdeu isso na igreja. Eu fico triste com isso. A gente olha para as pessoas de lado, a gente sabe quem é aquele que a gente não quer encontrar nos corredores, a gente sempre tem uma implicância com alguém. Isso precisa acabar, porque isso está ferindo princípios básicos que nos impedem de ir para a rua, testemunhar do que a gente experimenta aqui dentro. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela diz, confessai os seus pecados uns aos outros para obter cura. Só que eu não me sinto confortável de confessar um pecado para você porque você é fofoqueira. Eu não me sinto confortável de confessar um pecado para você porque você vai se sentir superior a mim e vai me tratar como se eu fosse a escória da sociedade. Como que uma irmã amada pode contar para você que ela adulterou e que ela precisa de ajuda para contar para o marido porque ela está com medo de apanhar, se você vai ser a primeira a dar na cara dela? E isso nos impede de defender a nossa fé lá fora, porque a gente não está vivendo a nossa fé aqui dentro. Então a nossa fé está ficando ridiculamente fraca. Porque a gente não experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantos cristãos você conhece firmes na sã doutrina? Que seriam, por exemplo, capazes de discutir Descartes, Nietzsche, de falar sobre Deus na academia com tranquilidade, ou nos corredores da escola, do trabalho. Gente, eu amo ler Nietzsche, não entendo quase nada do que ele diz, mas eu amo, porque ele briga para falar que Deus está morto, porque ele olha para os cristãos e ele não vê Deus neles. Então ele diz, esse Deus de vocês está morto, porque vocês vivem como se ele estivesse morto. Não é possível que haja vida nesse Deus. Então pensa, conversar com esse cara, que coisa incrível. Mas a gente nem conhece, que a gente tem medo de apostatar. Puxa vida, e a perseverança? A gente precisa deixar de viver às margens da intelectualidade. Incentivar os nossos jovens a estudar. Os adultos, os mais velhos, voltar a estudar. Aqui no Cetro, a gente tem aluno de 60 anos. E é muito engraçado, porque assim, é crente a vida inteira e diz nas aulas, teve como é o nome daquele senhor muito amoroso? Eu vim até no velório dele aqui, Pastor Renê. Gente, eu dei aula para o pastor Renê. Aí teve uma aula que eu dei para ele, que ele falou assim na aula, eu fiquei apaixonada por ele, ele falou assim, Viviane, eu sou crente há 60 anos, mas eu acho que eu estou convertendo de novo. Porque o conhecimento gera vida. O povo, Oséias, né? O povo padece por falta de conhecimento, Oséias 4:6. Paulo vai nos exortar a esse entendimento. Paulo vai dizer que a gente tem que renovar nossa mente. O que é renovar nossa mente? É ler as Escrituras e buscar entender as Escrituras e aplicar as Escrituras às nossas vidas. Porque não adianta nada você fazer o devocional. Vamos fazer um plano de leitura, vamos ler a Bíblia em 1 ano. Tá, no final do ano eu vou fazer uma prova. Vou tirar lição com você. O que você aprendeu de Juízes 19, que fala lá que o levita esquartejou sua concubina em 12 pedaços e mandou os 12 pedaços, cada pedaço para uma tribo. O que você aprendeu com esse texto extraordinário?
Ué, onde está isso? Você vai me dizer. E a mulher sunamita? Você nem sabe onde está na Escritura. 2 Reis 4. Mulher sunamita, uma mulher maravilhosa, que recebeu o profeta Eliseu, fez um puxadinho na casa para ele. Como é que uma mulher convence o marido a fazer uma edícula para um profeta e o seu ajudante? Que tipo de mulher extraordinária é essa? Porque se eu falar para o meu marido que eu quero construir um puxadinho para levar o Lucas e a esposa, ele vai falar assim, fiz, como assim? Você vai trazer um homem aqui para dentro de casa? Não entendi. Como assim? E ela fez. E por causa dessa fé, ela teve o filho dela ressuscitado. Uma mulher que teve filho já na velhice. E você aprende o que com essas histórias? Não são só histórias. São princípios norteadores da nossa fé. Você tem que se apaixonar pelas Escrituras. Você precisa se apaixonar pelas Escrituras. 1 Coríntios 14, 20. Coríntios 14, 20. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. O que Paulo está dizendo assim? Ele está dizendo assim para nós, olha, com relação à maldade, sejam como crianças, dispostas a ouvir, a aprender, né? Que não são maliciosos, maldosos, que não tramam o mal, mas naquilo que diz respeito a pensar, vamos ser adultos? Vamos amadurecer? Uma questão de meninos infantis na fé é a questão do cânon, por exemplo. As pessoas não sabem, nós, cristãos, não sabemos o que é o cânon das Escrituras e por que ele foi formado. Por que a Bíblia é do jeito que é? O que faz da Bíblia o livro mais importante da história da humanidade? E por que nós temos exatamente esses livros no Antigo Testamento e exatamente esses livros no Novo Testamento? Por que a Igreja Católica tem 7 livros a mais? A gente não sabe. A gente só sabe abominar a Igreja Católica. Agora, entender quem ela é e respeitá-la, porque até 500 anos atrás ela era a única igreja, a gente não quer. A gente não quer entender nem o que foi a Reforma. A gente nem sabe o que foi a Reforma Protestante. Nós somos frutos da Reforma e a gente não sabe o que ela foi. A Igreja Católica tem vários problemas, mas ela tem 2000 anos de história. E no que diz respeito à tradição, nós somos herança dela. Os maiores teólogos da história da igreja eram católicos. Agostinho, católico. Tomás de Aquino, católico. Quem mais? João Ferreira de Almeida, católico. Todos católicos. Mas a gente só quer falar mal das imagens. E a gente adorando e idolatrando pastor. Adorando e idolatrando outras coisas mais. Se a gente for comparar pecado, nós não estamos diferente deles, não. De verdade. A gente tem bastante ídolo, bastante imagem levantada. Inclusive a nossa piedade santa. Nós somos santos porque nós somos piedosos, porque a gente anda com a Bíblia. Nem com a Bíblia, mas você anda, né? O Lucas falou assim, você vai querer que passe o texto no telão? Eu falei, por favor, porque eu tenho certeza que a maioria não vai levar a Bíblia para ler comigo. Ah, mas eu tenho no celular. Para com isso. Pega o livro. Vamos voltar a ser o povo do livro. A reverência que isso daqui traz, a imagem mental que isso daqui traz, é muito relevante para nós.
O celular é ótimo, eu uso o iPad, eu tenho a Bíblia aqui também, eu amo, de paixão, mas na hora de ler o texto eu pego o papel. Reverência. Não é bibliolatria, não. É reverência. É olhar para as Escrituras e ver o tamanho da história de Deus. É tão grande que eu não consigo nem ler inteira num ano. Reverência. E não estou criticando não, tá? Estou só sugerindo que a gente volte para o papel, que a gente volte a folhear, saber onde ficam as coisas. Você não sabe. Se eu perguntar para você onde é que está Lamentações, você não acha. Se eu perguntar para você onde é que está Jonas, você vai ter dificuldade. E Joel? Joel você não vai achar, mas eu vou esperar 10 minutos, você não vai achar. Só se a tua Bíblia foi igual a minha, com guia de... A família cristã acabou com a gente, né? Ela lançou esse negócio de guia. Isso aqui estraga a vida do crente, porque você já vai aqui, ó, pá, você abre. A gente perdeu o tato. E eu tenho muito orgulho de saber onde os livros estão. Quando eu me converti, eu lembro que eu estava no culto e eu não sabia onde é que estava... Quando eu me converti, não. Quando eu fingia que era crente e ia na igreja. E aí eu não sabia onde é que estavam as coisas. Aí o pastor falava onde estava o texto, eu dava a Bíblia para o meu marido achar para mim, porque eu não conseguia. E hoje eu tenho maior orgulho, porque eu falo o livro, eu sei onde está. Onde é que está a Amós? Eu fico feliz com isso. Eu acho o máximo que eu sei onde é que está. Porque a maioria não sabe. A maioria está há 30 anos na igreja e não sabe. E se você não conhece a Escritura, você não conhece Deus. Eu vou repetir isso até a minha morte. Na minha lápide vai estar escrito: e ela disse, se você não conhece a Escritura, você não conhece Deus. Viveu e morreu dizendo, se você não conhece a Escritura, você não conhece a Deus. Conheci um pastor, 40 anos de ministério, teve a pachorra de dizer para mim que nunca tinha lido a Bíblia inteira. Falei, não, cara. Gente, não. É porque ele era bem mais velho que eu. Aí eu respeito os mais velhos, porque senão eu ia falar na cabeça dele. Eu ia. Porque não é possível que a gente não conheça o próprio Cristo. A gente não entenda que a Bíblia ela tem palavras de aplicação pessoal. Então, o meu chamamento hoje para você é que você volte para a Escritura. E por que eu sei que ela é a palavra de Deus? Porque ela mesmo, ela diz isso a seu próprio respeito. Ela reivindica isso para si. E a Bíblia é eficaz. Ela funciona. Sim ou não? Ela funciona. E se você estiver vivendo uma vida afastada dela, eu não quero ouvir as tuas histórias, porque eu não vou ter estômago, porque provavelmente você está vivendo uma vida miserável, desgraçada. E você acha que Cristo morreu numa cruz, sangrou até a morte, para que você viva uma vida miserável? Não. Jesus quer que você tenha vida e vida... Está vendo? A gente sabe os textos clássicos, tudo decoradinho, mas a gente não sabe viver esses textos. Um bando de hipócritas. Por que Jesus Cristo chamou os fariseus de hipócritas? Porque eles tinham tudo decoradinho, mas não viviam aquilo que estavam decoradinho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... Todo mundo sabe, mas o que isso significa teologicamente para nós? Você consegue explicar isso para alguém na rua? João 3,16, o texto mais famoso da Escritura. Todo mundo sabe. Aí alguém te pergunta assim, o que significa Deus ter entregue Jesus unigênito? O que significa unigênito? Aí você vai dizer, porque foi o primeiro filho. Tá, mas o que isso significa para nós? Jesus Cristo é o primeiro, porque nós viemos depois. Nós só somos filhos de Deus porque Cristo é filho de Deus. Então Ele é o primeiro de muitos irmãos, que somos nós. E Deus amou o mundo de tal maneira que fez isso.
matou o próprio filho. Quem matou Jesus foi Deus. Para que você pudesse estar aqui hoje me ouvindo e entendendo o que eu estou falando. Talvez não muito, e eu peço perdão por isso, mas você está aí com a Bíblia aberta, lendo a Bíblia, falando com Deus e sendo ouvido por Ele. Já parou para pensar nesse milagre? Olha que milagre extraordinário. O Deus, Criador do universo, Criador dos céus e terra, que disse, haja luz e ouve. Quando você fala com Ele, a Bíblia diz que Ele se inclina e ouve você. Mas será que você ora? Essa pergunta, ela deixa metade triste e a outra metade chorosa. A gente não ora. A gente não ora. E se eu não sou capaz de falar com Deus, eu não sou capaz de falar com mais ninguém de forma adequada. Sabe? Se eu não sou capaz de falar com o meu Pai Celestial, eu não sou capaz de falar com mais ninguém de maneira adequada. Porque quando eu falo com Deus, eu me humilho. Quando eu falo com Deus, eu me coloco no meu lugar. Quando eu falo com Deus, Ele fala comigo. E isso me mostra quem eu sou diante dEle. Aí eu consigo, de uma relação vertical, estabelecer uma relação horizontal. Porque eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é. E agora eu trato o meu irmão como sendo ele superior a mim, porque Deus já me mostrou o meu pecado. E eu posso garantir que os seus pecados são terríveis para Deus. E não tem ninguém que fale mal de mim que saiba o suficiente. Então, assim, vai falar mal de mim? Me chama, eu tenho mais coisa para contar. Várias coisas para contar, que se passam aqui e aqui, e que ninguém conhece, só Deus. Então, veja. A Escritura é a palavra de Deus em forma escrita. Paulo vai dizer que as palavras são mandamento do Senhor. E esses mandamentos são os que a gente precisa obedecer. Para quê? Para que aprendendo com esses mandamentos a gente possa ensinar. E aí eu vou falar um ditado popular que é super eficaz. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, eu gostaria que a gente terminasse o nosso encontro de hoje pensando nisso. Em como nós temos exercido o nosso cristianismo apologeticamente. Como nós temos vivido as nossas vidas, feito escolhas, pensando no nosso testemunho de Cristo. Porque o seu testemunho não é só você vir aqui na frente na oportunidade e contar uma história bonita que faz meia dúzia chorar. Porque você pode só ter tido essa experiência com Deus. E depois disso, ladeira abaixo. O seu testemunho eu vou conhecer lá fora. O seu testemunho eu vou conhecer quando eu estiver em dificuldade e precisar da sua mão para me estender. Esse é o testemunho que o mundo conhece de nós. E nós não temos sido boas testemunhas. Tu é crente, é? É assim que o mundo fala com a gente. Vi um Instagram, um inferno. Vi um Reels esses dias, um menino na rua. Se você tivesse que escolher uma religião para você nunca ser, qual seria? 100% das respostas, evangélico. Porque nós somos intolerantes, nós somos mentirosos. Na primeira oportunidade que a gente passa a perna nas pessoas, porque eu sou filho do rei. Diabo! Filho de Satanás. Porque o meu pai é o dono do ouro, da prata. Jesus Cristo não tinha onde deitar a cabeça. E você aí, mentindo, maculando, roubando, enganando, para ter o teu carro do ano. Para o inferno você e teu carro do ano. E não se enganem.
O dono do inferno é quem o criou. Não é o diabo, não. Porque foi Deus que criou o inferno para o diabo e seus anjos. A gente que está escolhendo ir para lá. Não foi feito para nós o inferno. Mas a gente está indo de vento em popa, assim, ó. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a gente chegar na porta do inferno para anunciar o evangelho, nós vamos ser postos para fora de lá. Não se enganem. As pessoas que estão indo para o inferno não estão tristes de estarem indo para lá. Pergunta para qualquer pagão na rua. Ele vai dizer para você, inferno? Prefiro o meu inferno do que esse teu Deus legalista, que não deixa você fazer nada. Essa é a imagem que a gente tem passado. E, gente, Cristo dá uma liberdade tão grande para nós. Tão grande. Que nós possamos descobrir essa liberdade, desfrutar dessa liberdade e viver essa liberdade e não confundi-la com libertinagem. Sejamos santos como Deus o é. Bom, quem tiver coragem, volta amanhã. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre o problema do mal. Quero que a gente pense um pouco sobre isso. O problema do mal e as questões difíceis. Como que a gente lida com o problema do mal? Como que a gente lida com as catástrofes? Porque a gente vai precisar consolar pessoas. E a gente não está sabendo fazer isso de modo que essas pessoas se convertam ao Evangelho. Um testemunho muito bonito que eu vi de um menino, os pais dele faleceram, os dois, num acidente. E aí no velório, ele começou a cantar, louvar. A Ele a glória, a Ele a glória, agora e para sempre, a Ele a glória, a Ele a glória. E as pessoas ficaram assim, um menino, 18, 19 anos. Ué, que é isso? E ele falou assim, a vida deles não acabou. Eu sei para onde eles vão. A vida deles começou agora. Eu não posso me entristecer, porque o céu está em festa. É óbvio que a gente vai chorar a perda de um ente querido, mas a gente tem que ter certeza de para onde eles vão. Isso é extraordinário. Isso é maravilhoso. Que a gente possa manter os nossos olhos na eternidade, sendo Cristo o alvo primeiro das nossas vidas. Que a gente entenda que longe das Sagradas Escrituras nós não sabemos quem esse Deus é. E a gente não sabe falar sobre Ele para ninguém. Voltemos às Escrituras. Pede para o pastor de vocês para fazer um curso de doutrina aqui. Né, Lucas? Pede para que vocês aprendam doutrina de Deus. Que coisa extraordinária, para ficar 2 anos estudando as doutrinas de Deus, os nomes de Deus. Gente, estudar os nomes de Deus. Deus tem centenas de nomes na Escritura. Estudar cada um e mostrar o que eles comunicam. Que coisa linda. Que coisa linda. Que Deus abençoe. Tá, Lucas? Fazer um curso de doutrina para esse povo. Mas eu quero 60 inscritos. Era isso que eu tinha para falar. Quer falar alguma coisa? Posso orar para terminar? Vamos orar? Vamos ficar de pé, por favor, para a gente orar? Pai Santo, Rei da Glória, Pai da eternidade, Príncipe da paz, obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, pela Tua majestade, pela Tua maravilhosa graça que nos alcançou e nos redimiu por meio do sangue precioso do Teu Filho. Obrigada, Jesus, porque quando olhamos para a natureza, para esse céu enorme, a gente pode contemplar um pouquinho da Tua glória. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco todos os dias de nossas vidas, desde a hora que a gente acorde, que o Senhor seja o primeiro pensamento, até a hora que a gente vai dormir, que o Senhor seja a última coisa que a gente lembre, que nós passemos os dias contigo, nos lembrando quem o Senhor é, que nas dificuldades nós não nos esqueçamos da Tua provisão, que nas horas boas de alegria nós não nos esqueçamos que o Senhor é quem nos dá todas as coisas. Obrigada por essa igreja reunida aqui. Obrigada por esses irmãos tão queridos que o Senhor me emprestou essa noite para ouvir o que o Senhor tem para dizer.
Obrigada por cada coração que está aqui, Senhor, e eu te peço, derrama sobre eles o teu Espírito, para que eles tenham fome e sede de justiça, para que eles tenham fome e sede de conhecimento, que eles possam buscar a tua palavra todos os dias, todo o tempo, que eles meditem nas tuas escrituras de dia e de noite, inculcando na cabeça das crianças, dos jovens e dos adolescentes o que o Senhor tem para ensinar para nós de princípios, de normas, de valores, de moralidade, de santidade, de amor, Pai. Dá-nos do teu amor. Nós queremos amar como o Senhor ama e amar aquilo que o Senhor ama, Pai. Ajuda-nos nessa missão tão difícil de suportarmos uns aos outros como o Senhor tem nos dado esse suporte ao longo das nossas vidas. Lembra-nos, Senhor, daquilo que nos dá esperança. Ajuda-nos a converter os corações aos pais e dos pais aos filhos, que nós possamos ser maduros na fé para ensinar os jovens os caminhos em que eles devem andar. Ajuda-nos, Senhor, a resgatar os perdidos. Ajuda-nos a proclamar o Teu Evangelho a todos aqueles que precisam ouvir para reconhecerem o Teu santíssimo nome e serem resgatados pelo Teu santo Filho que morreu por nós. Obrigada, Pai, pela Tua santa palavra que tem nos alimentado, que tem nos dado vigor, que tem nos vivificado, porque a Tua palavra é o Teu próprio Filho sendo revelado a nós. Obrigada, Jesus, por essa noite. Leva-nos de volta para casa em segurança, ajuda-nos, conduza-nos nos teus caminhos. Pai querido, muito obrigada. Obrigada, Senhor, obrigada. Obrigada, Jesus, pela tua salvação. Obrigada, Senhor, por aquela cruz que hoje serve para nós de lembrança, de memorial, de que os nossos pecados foram todos redimidos por Ti. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por teu relacionamento conosco. Conduz os nossos corações até a Ti. Nos ensina a orar, nos ensina a falar contigo, nos ensina a viver os nossos dias para a Tua glória e para a Tua honra. É isso que eu peço, Senhor, que o Senhor esteja conosco e que nós também estejamos contigo agora e para sempre. Amém. Vão em paz.